A partida contra o Aimoré fora de casa talvez tenha marcado a última grande oportunidade de Alexandre Alemão entre os titulares do Internacional. Agora, com a chegada de Luiz Adriano, que já treina com os demais jogadores no CT Parque Gigante, Alemão deverá perder espaço. Essa situação ela ainda deverá piorar na metade do ano, quando Ener Valencia chegará ao elenco colorado. Na comissão técnica do Inter, existem muitos diagnósticos e explicações de o porquê Alemão caiu de rendimento em 2023. E dentro disso, existem projeções para o futuro do jogador. A gente aborda este tema agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre Alexandre Alemão e os diagnósticos encontrados pela comissão técnica para explicar o porquê Alemão não tem um 2023 tão bom como foi em 2022 o seu futebol. O Alemão termina o ano passado como um dos principais destaques da equipe. Ele é um dos artilheiros do Inter no ano, faz gol inclusive no último jogo contra o Palmeiras e encerra o ano com status de titular. Mas em 2023 não começa bem. É criticado por Mano Menezes. É sacado do time para a entrada de Pedro Henrique, que se torna um titular absoluto, e vê a direção ir ao mercado e buscar 2 centroavantes para a sua posição. É bem possível que na metade do ano, em julho, Alemão seja o quarto da hierarquia. Valencia, Pedro Henrique, Luiz Adriano e aí entre Alexandre Alemão. O jogo contra o Aimoré talvez tenha sido a última oportunidade do Alexandre Alemão como titular, ou estando nesse status que ele está agora de um cara que briga pela titularidade com o Pedro Henrique, que é o jogador que está improvisado por ali. Porque a partir de agora, por exemplo, no Clássico Grenal, o Luiz Adriano já deve estar à frente na fila do Alexandre Alemão. E assim será no restante da temporada até chegar o Ener Valencia. O Mano Menezes, nas entrevistas coletivas que deu algumas explicações sobre o porquê o Alemão não tem tido um 2023 tão bom como em 2022. E a principal explicação técnica do Mano Menezes, isso do ponto de vista oficial, aquilo que ele fala no microfone, é que o Campeonato Gaúcho é um campeonato diferente do Campeonato Brasileiro, nas características de jogo. E o Alemão jogar um Campeonato Gaúcho no Internacional, onde ele é o grande alvo, acabou dificultando as atuações dele no Gauchão. E por isso ele teve um nível tão considerado abaixo, internamente, no Internacional. E com isso, o Alemão foi perdendo espaço. Agora eu vou para os diagnósticos que eu ouvi em off, de pessoas importantes do Internacional, dirigentes, pessoas do vestiário, pessoas da comissão técnica, e eu vou explicar esses diagnósticos que foram, foram construídos pelo Internacional aqui. Sim, um dos motivos é o fato do Alemão encontrar uma dinâmica de jogo diferente no Campeonato Gaúcho em relação àquilo que ele encontrou no Campeonato Brasileiro. Mas o que eu ouvi também, no bastidor do CT Parque Gigante, é que o Alemão sentiu um pouco do ponto de vista emocional, ou não do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, essa responsabilidade. E ele abre 2023 como o jogador visado do Internacional, em especial para os jogadores do Gauchão. E aí, lenha no atacante, ele não tem tanto espaço assim, ele é um jogador muito físico e teve essas dificuldades. Mas o fato de precisar dar uma resposta que é esperada não ajudou o Alemão em 2023. Em 2022, ele jogava para obter algum status. Pouca gente esperava pouca coisa de Alexandre Alemão. E a resposta que ele deu já foi superior a essa expectativa. Agora não. Agora já todo mundo espera muito do Alemão. E isso acaba influenciando no mental do jogador, que se sente mais pressionado, que tem um pouco mais de medo de errar do que antes e que está na sua segunda temporada de alto nível de futebol. Eu ouvi isso de pessoas importantes do Internacional. Essa explicação não é um diagnóstico meu, é um diagnóstico do Inter, de pessoas do Inter. E aí eu vou colocar um outro ingrediente que sim, eu ouvi de pessoa do Inter, de uma pessoa do Inter, da comissão técnica no CT Parque Gigante, tá? E essa pessoa ela me disse: o fato
de Suárez estar no Grêmio e ser a régua neste momento para alemão o prejudica. E ele acaba sentindo isso. Com certeza não é algo que o alemão fala no vestiário, mas é algo que já foi falado para alemão no vestiário. Que ele não pode sentir e ter como base a comparação com Luís Suárez do Grêmio, porque é uma comparação injusta de um jogador que está há 17 anos no alto nível do futebol contra um jogador que está há 2 anos no alto nível do futebol. E essa comparação, ela acaba interferindo nesse mental do alemão. Pelo que eu ouvi de uma pessoa da comissão técnica do Internacional no CT Parque Gigante. E a comissão técnica do Inter já teve esse papo com o alemão. Acabou que dentro desses diagnósticos, dentro dessas situações que o alemão teve, ele acabou perdendo espaço. E o Inter deu tempo para o alemão recuperar o espaço, mas ele não conseguiu. E a tendência é que hoje sim ele caia de novo na fila para que possa se recuperar, para que possa, com um pouco mais de tranquilidade, buscar de novo ter boas atuações. Mas não é descartada a saída de Alexandre Alemão. Um jogador que fez uma temporada muito boa em 2022 e dentro dessa temporada que ele fez em 2022, obviamente, abriu o mercado, tá? Ele tem sondagens, teve sondagens da Major League Soccer, inclusive, teve sondagens do mercado europeu, teve sondagens de mercados importantes, para quem sabe ser construída uma venda de alemão, mas não tem nada fechado e não é interesse do jogador e do Internacional no momento vender ele. Mas, se ele não conseguir recuperar o espaço, se aposta nisso, no mercado que ele criou, para que o Inter consiga uma venda que seria muito boa, já que o Inter teve o alemão de graça. Teve a resposta técnica do alemão em 2022, no outro ano vende por um valor considerável. O Inter entende que essa seria uma negociação muito boa do ponto de vista de recursos para o clube e até de custo-benefício. O alemão sairia muito em conta ainda no custo-benefício. O alemão quer recuperar o espaço, mas agora está mais difícil porque chegaram os concorrentes, Luiz Adriano e também o Ener Valencia, que vai chegar a partir do mês de julho. Qual será o futuro do alemão? Algumas perspectivas existem, mas ele mesmo é que vai dar a resposta dentro de campo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!